vida sempre está buscando um caminho para seguir. Ela sempre acha uma brecha para florescer de novo. E isso eu aprendi com meu avô e com a natureza. Então, algumas coisas ele não levava tão a sério. É claro, ele sofria, mas ele sabia que de alguma forma a vida seguia. Ainda que a árvore secasse, que as flores murchassem, que os animais morressem, elas floresceriam de novo e de novo. É uma forma bonita de se pensar a vida. É o que eu penso, mas para você pode ser diferente. E está tudo bem, como diria o meu avô. Oi, gente, eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui o seu Literatura da Gente, o seu programa de literatura, sempre aos domingos, tá? Sempre às 10 da manhã, você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, comenta, dê aquele like assim ou assim, né? São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E a gente está aqui na Galeria Amazônica, né? Entrevistando a Beth Moraes. Seja muito bem-vinda no nosso programa, Beth. Tá? Obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, a Márcia, o programa, toda a equipe, a galeria também que gentilmente cedeu o espaço pra gente, né? E eu já vou te passar esse que é o livro que eu fiz a dedicatória para você. Obrigada, Beth. Muito obrigado. Olha lá, o livro da Beth. É o seu primeiro. Pois é. É o seu primeiro livro, o Beth? É o meu primeiro livro. E a começar pelo título, Yandé Angá, Contos do Rio Negro. Fala um pouquinho desse trabalho aí, o porquê do título. O livro ele é dedicado ao meu avô, Nazário Dessano. Meu avô faleceu em 2018, né? Então, as histórias do livro, né, Yandeanga, vou começar pelo título. Yandeanga significa nossa alma, na língua Engatu, né? Então, o livro, na verdade, ele vem com 3 contos inéditos e eles foram todos inspirados na minha casa, na convivência com meus avós, da cultura tradicional do Alto Rio Negro. O meu avô é da etnia Dessano, né? A minha avó da etnia Tucano. Então é muito sobre espiritualidade, né? O livro, todos os contos falam muito da espiritualidade, mas é uma espiritualidade mais conectada com a natureza, né? No sentido de nós somos a natureza, nós também temos essa relação com os deuses, nós também temos essa relação, nós temos muitos poderes em relação a outras pessoas, a gente pode fazer muito pelo outro. E a gente sempre está buscando assim, mas aqui os deuses poderiam fazer isso, fazer aquilo, e a gente pode fazer muito pelo outro, né, nesse sentido. Então, as pessoas sempre me perguntavam muito sobre espiritualidade, sobre a questão indígena, o que é espírito, o que é isso. Então, eu resolvi, né, fazer essas 3 histórias. Eu acho que o livro, ele representa todas as coisas que eu mais amo na minha vida, que são os meus avós, sim, que é a minha casa, e também levar um pouco para as pessoas que são de fora o que é um pouquinho da cultura tradicional, né? Então, é isso. Então, assim, como eu sempre faço, né, gente, por aqui uma biografia da Beth, tá, para vocês tomarem conhecimento. Ela é uma indígena da etnia Dessana, natural de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. É atriz, dramaturga, escritora, poetisa, arte educadora e bacharel em Direito. Atua no teatro desde 2011, na área da performance corporal, um teatro social, que retrata as relações humanas e o meio ambiente. Cursou teatro no Centro de Arte da Universidade Federal do Amazonas, Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e atualmente desenvolve uma oficina de corpo e voz na área da educação. Apesar de este ser o seu primeiro livro publicado, suas histórias não se limitam a esta obra. Escreveu outras histórias em contextos diferentes, de fantasia e também sobre o ser mulher. Escreve poesias e os roteiros de suas performances corporais. A arte para ela é uma forma de conversar com o mundo. É autoconhecimento, é dividir aquilo que está sentindo. Olha que lindo, né? Beth, me fala uma coisa. E essa
tua predileção pela prosa, pelos contos? Poderia ter sido uma novela, né? Um outro gênero literário, de repente tu vai ter uns contos aqui, né? Eu escrevi várias histórias, né? Eu tenho várias, mas aí eu faço assim, arte eu faço nos intervalos, né? Nos intervalos de várias outras coisas. Então eu tenho algumas novelas, mas esses contos em especial, como fala da minha casa, fala da cultura tradicional e não é tão simples, eu não quis fazer tão grandes, né? Mas quis levar um pouco dessa magia que é a cultura tradicional, um pouco da magia da minha casa, porque a minha infância foi tudo isso, né? Foi uma infância muito livre, né? Eu aprendi muita coisa e tudo muito de maneira muito simples sobre o que é a natureza, qual é a relação da natureza, o que é vida, né? O que é espiritualidade, de você se conectar com o outro, de você se colocar no lugar do outro. Eu acho que as primeiras noções sobre isso eu aprendi com a minha casa e com o meu avô. Então, os meus avós, eles são minha grande inspiração na minha vida, porque a minha avó, ela é muito sensível e o meu avô sempre foi a minha força em todos os sentidos, né? Se não fosse ele, eu não estaria aqui dividindo tudo isso com vocês. Então, eu quis fazer de maneira bem sucinta, mas tem muito sentimento, tem muita coisa minha, porque eu sou exatamente isso que está aí no livro, é o que é a minha casa, né? Então eu quis dividir. Eu chamo o livro do afeto, porque é baseado na minha casa. Uhum. Eu estou percebendo aqui que tem uma introdução, o prefácio do também escritor, dramaturgo, né? José Ribamar Mitoso, Alma Nossa. Como é que foi de repente, essa relação? Não, assim, eu estudei Direito em Mato Grosso do Sul e voltei em 2018. E aí fui na Universidade Federal, né, lá na parte do curso de Direito, para falar um pouco dessa oficina que eu tenho na área de educação, que eu já estava desenvolvendo um tempo lá com os universitários. E foi aí que eu conheci o professor e a gente ficou amigo, né? Ficamos amigos, começamos a trocar e ele me falou do trabalho dele, do teatro, né? E tudo. E foi uma conexão mesmo, né? De almas e tudo. E aí depois, quando veio esse edital, e por todas as questões que nós estamos passando, e tem coisas muito sensíveis aí, e eu acho que realmente, assim, para muita gente pode ajudar bastante. E eu quis dividir isso com as pessoas. Então, quando saiu o resultado do edital, eu falei para ele, professor, tal, saiu o edital, vou conseguir publicar e tal. E ele gentilmente falou, não, vou fazer um prefácio. Conheceu as histórias e tudo e resolveu fazer o prefácio e ficou lindo. Ele fez com bastante carinho, assim. Maravilhoso. E eu estou percebendo que tem umas ilustrações, né? O Beth, no teu livro, que enriquece, evidentemente, a tua obra, né? Traz mais beleza, olha só, ilustrações bonitas. Fala um pouco dessa... Então, o livro aí foi ilustrado pela minha prima, né? Pela Gil Moraes. E aí, ela também é super fã do meu avô, né? Ela fez com todo carinho, com todo amor, ficou lindo, maravilhoso. A capa é o meu avô enrolando seu cigarro, e isso aí é ele, né? Era a posição favorita dele, né? Então ela visualizou muito bem, fez aí. E aí estão todos os elementos do benzimento, do etiro, e a gente tem alguns personagens das três histórias, né? A libélula, o macaco e o jabuti são personagens das histórias. Maravilhoso. Vamos dar uma olhada aqui, olha que lindo, né? Essa combinação, essas duas linguagens, o desenho e a linguagem textual. Beth, me responde uma coisa. Falta mais literatura indígena no Brasil? Então, tem poucos, né? Eu posso falar um pouco da minha região, né? Então, quando eu pensei também em publicar um livro, foi para incentivar, né? Porque nós temos mundos muito diferentes. E as pessoas me perguntam muito, porque eu tenho contato com a cidade, tenho contato com várias coisas, fui fazer direito, mas não é tão fácil, porque eu fui criada dentro
da cultura tradicional, a minha avó é bem raiz. Então os valores entram em choque em várias questões, assim, né? Então eu acredito que para muita gente também é dessa forma, para todas as outras pessoas, né? Então eu acredito que é preciso trazer, assim, a literatura é uma forma de trazer um pouco desse mundo que é tão diverso, porque as pessoas acham que a cultura tradicional ela é única, né? Que Tupi-Guarani é igual Tucano, que é Dessano, que é Tuiuca, mas são muito diferentes, né? As relações são muito diferentes, os deuses, as línguas, o costume, né? A comida é muito diferente. Então eu nasci e cresci, a minha vizinhança são etnias diferentes, entendeu? Então, assim, tem línguas dos meus vizinhos que eu não consigo, eu não entendo, né? Mas a gente sempre respeitou muito. Então eu acredito que a literatura indígena, assim, no Brasil ainda ela é bem, né, tem poucas pessoas, e eu tenho essa vontade de abraçar mais gente, de ser uma ponte para as pessoas terem essa segurança de ir lá e falar um pouco do seu mundo, né, falar um pouco da sua espiritualidade, falar dessa experiência de viver a espiritualidade indígena, mas com todas as outras interferências de outras religiões também, porque isso acaba deixa a pessoa muito confusa, entendeu? Se você é criança, se você vai vivendo os dois mundos, então tem vários momentos que você fica confuso, o que eu devo seguir, isso ou isso, né? Então eu acredito que a arte, no geral, porque a cultura tradicional respira arte, respira o teatro, porque tem os rituais, tem as danças, tem a música, e é muito forte porque tem um contato com a terra, te conecta com a terra, né? Sim. Te conecta com o outro, te conecta com a floresta. Então, quando você está dentro desse movimento, você consegue sentir essa energia. E quando a gente está na cidade, a gente parece que tem um distanciamento. Eu estou falando em relação à minha experiência, né? Então, quando eu volto para minha casa, eu sinto que eu estou conectada com a terra e com tudo que tem ali e com as pessoas também. Eu levo um pouco da cidade, assim, nesse sentido, mais de enxergar as pessoas, de olhar para elas e sabe, de se colocar no lugar dela e enxergar mesmo a pessoa. Porque eu acho que na cidade a gente tem esse distanciamento, né? Tem um pouco de distanciamento. Então eu acho que a cultura tradicional ela tem muita coisa para ensinar, principalmente da questão da arte, da forma de se relacionar com as pessoas, com a floresta, que nem sempre é romântico, mas simplifica muita coisa, simplifica muito as nossas dores, né? É o que o livro fala um pouquinho também do meu avô, porque eu sempre tentava romantizar, ou às vezes estava querendo sofrer com alguma coisa, e ele falava, não, mas a vida não é isso, né? Então, jogar, né? E ele tinha esse poder de simplificar as coisas, e eu criando aquela dor, aquela coisa gigante, ele vinha e ele não ficava falando muita coisa, falava uma frase, falava uma palavra e já não... Aquilo que eu estava sentindo já não era nada, né? Então eu resolvi colocar um pouquinho disso no meu livro, né? Então, para o meu avô, a vida significava estar em movimento. É quando você sai, você não se prende, você tem que seguir. Então isso é viver, né? Porque quando eu resolvi sair de casa, foi difícil, porque eu ia deixar meu avô, minha avó, né? E eu passei praticamente minha vida toda, principalmente a infância, perto deles. Aí ele me falou, não é pra você ficar aqui, né? Se você ficar aqui, você não tá vivendo, você tem que viver a sua vida. Porque eu vivi a minha, eu fiz várias coisas, eu viajei. Então eu tô tranquilo agora, mas agora é a sua hora de viver, porque viver é isso, então você vai, né? Você vai fazer as suas coisas da maneira que você acha que você deve, né? Então a minha avó já tem uma percepção diferente da vida, né? Ela fala que você deve seguir aquilo que você está sentindo. Perfeito. Né? E aí eu sempre falo para as pessoas, é muito difícil você ter pessoas na sua casa, seus pais, que falam para você, vai voar.
Segue aquilo que você está sentindo. Eu não tive isso da minha mãe, mas eu tive isso dos meus avós. E aí eu tento fazer um pouquinho disso com outras pessoas, né? Ser um pouco o que a minha avó e meu avô foram pra mim, assim. Dizendo, vai, eu não sei o que fazer, mas segue aquilo que você está sentindo. Continua, não para. Perfeito, Beth. Beth, assim, eu tenho essa pergunta aqui para te fazer. Como se deu assim, o processo criativo na construção dessa obra aqui? Você escreveu lá mesmo, lá em São Paulo? Não, eu escrevi todos eles. Já foi aqui no eu escrevi todos eles aqui em Manaus. O primeiro eu escrevi em 2011, que é o primeiro do Manuel, o Eio, que significa libelo em tucano. Foi o meu trabalho de conclusão de curso para falar um pouco da espiritualidade, o que é os espíritos, qual é a nossa relação com a espiritualidade, né? Quebrar um pouco daquilo, porque na cultura tradicional a gente não fica dividindo muito esse é do mal, esse é do, né, essa coisa é do bem e do mal, não. Sim. É sempre na questão do equilíbrio, né? Então, os benzimentos, o Barcessé, que são essas, como se fossem orações de proteção e de cura também, eles trabalham com o elemento da natureza, com a energia. Então, eu quis mostrar um pouco dessa relação, porque as pessoas têm muita curiosidade para saber o que é a espiritualidade da cultura indígena, o que significa o espírito, né, que é uma coisa muito diferente do que é na cidade. Então são energias. E aí eu criei forma, criei corpo, criei fala para esses espíritos, para tentar explicar para as pessoas mais ou menos o que é fazer parte da cultura tradicional. E aí os outros dois nasceram depois. Desculpa te interromper, porque eu estou empolgada, né, com a obra. Eu abri aqui num título que tem assim, para onde vão as nossas memórias? Eu achei tão instigante, tão interessante essa indagação. Título desse conto, para onde vão as nossas memórias? Como assim? Para onde vão as nossas memórias, Beth? Para onde vão as nossas memórias? Certo. Porque a nossa vida a gente vai construindo. Eu estava pensando, porque o meu avô faleceu em 2018, né? E aí tudo que ele viveu intensamente, né? Toda a vida dele. Ele viveu até os 84 anos e aí ele construiu ao longo desse tempo várias coisas, né? Várias relações. Então a gente imagina o seguinte: depois que o seu corpo padece, né? As nossas memórias, para onde será que elas vão, né? O que acontece depois, né? Então, essa história, na verdade eu vou mostrando através dos personagens várias percepções do meu avô sobre a vida e sobre a espiritualidade, sobre a relação dele com os animais, principalmente, né? Então, eu falo coloco um pouco das minhas experiências espirituais dentro da história. E eu narro ali uma caçada que o meu avô sai para caçar com os cachorros dele, né? Ele tinha uma relação muito, muito forte, muito intensa com os cachorros dele, né? Por isso que eu gosto muito de cachorro. Mas os cachorros dele, eu acho que os cachorros mais incríveis que eu conheci na minha vida, porque ele tinha todo um ritual. E eles eram como se eles fizessem parte do meu avô. Eles eram pessoas, assim, seres incríveis. Eles nunca, porque a gente, até hoje a minha família mora numa ilha, eu nasci lá, meu avô, minha família toda nasceu lá. Assim, nos meus tios, né, minha mãe, todo mundo. Inclusive vários, meus primos também. E aí os cachorros, sempre que iam para algum lugar, eles não iam na canoa, eles iam nadando. Eles iam nadando e voltavam nadando. Aí ele tinha um cachorro que ia para a cidade, porque a minha casa é 1 hora da cidade. Ele ia para a cidade e voltava sozinho da cidade. Então eles eram muito independentes, né? Então eu quis mostrar um pouco dessa relação do meu avô e
como que ele era tão justo com tudo, mas ao mesmo tempo ele caçava, né? A gente tem essa coisa aqui fora, mas a cultura tradicional é tudo muito simples, né? Você simplifica essa relação de permissão, né? Com as energias da natureza, com os deuses. Que os animais, eles têm uma entidade que os representa, do rio também na água. Então a gente vê o rio como uma pessoa, a floresta como uma pessoa. Então eu aprendi isso com a minha avó, de conversar com a terra. Por exemplo, quando ela vai fazer alguma coisa, ela conversa com a terra, ela conversa com as plantas, né? O meu avô também, nesse movimento de troca, porque é troca. E ele sempre falava, você pode fazer várias coisas, mas você tem que ser justo, né? Então tem essa noção de justiça que ele tinha com a natureza. Então eu resolvi colocar aí um pouquinho do que da construção que eu tenho das minhas memórias com o meu avô, do que ele pensava e para onde eu acho que foram toda essa construção da vida dele, para onde é que foram. Eu não posso contar, porque senão eu já tô... Bem. E esse terceiro aqui que eu também achei assim fantástico, ainda não li esse aqui, que você fala do pássaro, né? Que pássaro é esse que há dentro de ti? Existe um pássaro dentro de nós? Existe. Então, o título foi baseado no seguinte: o meu foi baseado em mim mesmo, né? Sou uma pessoa que estou me voando e me jogando no mundo, assim. Eu sou muito assim, vou me jogando no mundo. E o meu avô era muito isso também. E o personagem é assim, ele é contestador, né? Desafiador, ele quer saber das coisas, ele vai atrás, ele se joga. Então é por isso o nome, que pássaro é esse que há dentro de ti? E eu amo pássaro, eu sempre fui fascinada pelos pássaros desde que eu era criança. E aí eu resolvi colocar que na verdade o personagem principal é o João, e ele tem deficiência nas pernas, né? Ele é uma criança que tem e aí ele tem o sonho dele é poder correr, andar que nem outras crianças. Então ele fica nessa busca incansável. Dentro da casa dele nós temos a questão da espiritualidade, na vida dele, né? A espiritualidade da cultura tradicional indígena, e a gente tem a cristã, que são dos santos, que eu falo, que é uma realidade de São Gabriel da Cachoeira. E aí ele não acredita nem nos santos, nem nos deuses da cultura tradicional, porque não curaram ele. Então ele vai em busca dessa cura, mas ele é um grande artista, ele vira um grande artista, né? Ele faz pássaros de madeira com as mãos, né? Então ele é um excelente artista. Mas ele vive esse conflito com a mãe dele, né, de viver. Então ele vai viver uma grande aventura em busca de uma entidade que ele ouviu falar, para ele conseguir as pernas, né? Ele quer que ela cure ele, né, na verdade. Beth, eu queria que você nos abrilhantasse com mais uma leitura desse conto, Que Pássaro é Esse que há dentro de ti? Pode ser, meu amor? Bem-te-vi não acreditava no poder dos santos envolvidos em fitas coloridas, mas acreditava na força da natureza. Ele não estava em guerra com os deuses, a sua revolta era com a obsessão de sua mãe. Tudo bem, diz o menino, e continua. Eu não posso te impedir de acreditar nos santos, mas jamais farei uma única oração, porque me sinto punido todas as vezes que eu considero a existência deles. Ao dizer isso, Bem-te-vi sobe no pequeno tronco e grita: eu amo a chuva, o rio, a floresta. Então por que os seres das águas me matariam, se o seu lar também é a minha casa? Muito bem, Beth. Beth, eu tenho aqui uma pergunta de inclusive um escritor, né? José Polari, jornalista, escritor, que também nos deu a honra de ser entrevistado na temporada passada, né? Um escritor que também aborda essa questão traz a literatura indígena também, né? E então ele fez uma pergunta aqui, que é do Polari, José Polari. Ele pergunta o seguinte: os indígenas perderam com a colonização a capacidade de explicar o seu mundo?
O que hoje os escritores indígenas são capazes de nos revelar com sua cosmovisão? É a pergunta que ele fez. Eu acho que a cultura tradicional, eu vou falar um pouco de São Gabriel da Cachoeira, né, do Alto Rio Negro. A interferência, como eu já tinha falado antes, da Igreja Católica, né, principalmente das igrejas, eu acho que interferiu muito, né, em relação principalmente à espiritualidade, né, em questão da língua. Muitas línguas se perderam, inclusive na minha casa. Eu posso falar isso com toda a propriedade, porque todos os meus tios, inclusive a minha mãe, eles foram estudar em escolas salesianas. E era proibido falar a língua lá. Então, em casa se fala o Engatu e o Tucano, mas existia mais uma língua. E essa língua se perdeu, graças a essas interferências. Então, muita coisa se perdeu, sim. Mas, em São Gabriel, né, que é no Alto Rio Negro, apesar dessa interferência, a cultura tradicional ela é muito forte, a questão da espiritualidade também. Então, se você chega lá, você vai na cidade, você vai sentir essa presença, porque teve essa junção, né? Então, ao mesmo tempo, isso eu posso falar da minha casa também, ao mesmo tempo que tem a questão da cultura, da religião católica, a gente tem a espiritualidade indígena, lado a lado, os deuses da Igreja Católica, e nós temos os espíritos, né, os deuses da cultura tradicional ali junto, né? Então teve essa junção. A arte no geral, né, principalmente não só a literatura, mas como o teatro, porque a cultura tradicional respira a arte, né? Então todos os elementos da arte, eles têm essa capacidade de levar um pouco desse mundo que é a cultura tradicional. Quando eu fui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, os Guarani Kaiowá, eles falam que a nossa alma é a nossa voz, né? Então, quando você nasce, a sua voz está aqui e o seu corpo está aqui. E à medida que você vai crescendo, elas vão se encaixando, né? Então, é uma percepção muito diferente daquilo que eu conheço da minha casa, que eu aprendi lá com eles. Eu achei muito lindo isso. Então, imagine a gente falar sobre todas essas percepções de vida e de alma, do que é ser uma pessoa, e também não só disso, mas da natureza que está sempre em transformação, né? A gente sempre está em transformação com tudo, né? Então eu acho que a arte ele tem essa função de levar, né? E os povos, os parentes podem muito bem levar isso, né? Eu acho que a ideia de hoje é levar isso, né, de acordo com aquilo que existe, né, dentro da própria cultura. Não precisa necessariamente da cidade, porque a gente já respira isso dentro da própria cultura tradicional, quando a gente ouve as histórias, dentro da música mesmo, porque a cultura tradicional é isso, né? As danças são muito performáticas, a música são muito significativas, né? E eu acredito realmente que a arte tem esse poder gigante de mostrar como esse mundo da cultura tradicional ele é rico, né? Não só na questão da espiritualidade, mas, por exemplo, na questão da alimentação, por exemplo, né? É o que eu acho que a cidade tem muita coisa para aprender sobre a alimentação, porque pra gente a alimentação está muito conectada com a nossa espiritualidade e com a nossa saúde, né? Então, isso aí é uma das maiores riquezas, né? Que eu acho que a cultura tradicional pode oferecer. Gente, eu queria agora abrir um parênteses aqui para agradecer o espaço, o Gringos Bar, né? Que fica ali na Eduardo Ribeiro, né? Onde você vai encontrar a melhor cerveja da cidade, cerveja geladíssima. Apareçam lá, tá? Gringos Bar, um abraço. E também, vou mostrar aqui essa
esse colar maravilhoso, indígena, aqui da Galeria Amazônica. Dá um close aqui, diretor, que lindo, não é? A Galeria Amazônica que nos concedeu esse espaço para essa entrevista maravilhosa. Mas voltando de novo, Beth, continuar com o nosso bate-papo aqui, é super agradável, né? Quais são as tuas perspectivas com esse seu primeiro livro? Então, eu não estou pensando, eu estou deixando as coisas fluírem com as pessoas que estão querendo dividir, eu estou dividindo, né? Mas assim, eu pretendo divulgar bastante, né? Eu doei alguma parte para algumas escolas, para São Gabriel, para algumas associações, eu doei, estou doando para algumas pessoas também, para divulgar um pouco essas percepções, né? Eu acho que para incentivar também. E, Beth, você tem outros trabalhos assim, em andamento, que você almeja publicar? Sim, eu tenho essa coisa muito forte em ser mulher, né? Eu tenho várias performances que falam sobre o que é ser mulher, na minha de acordo com as minhas experiências ou com as coisas que eu já vivi. E então eu estou terminando 2 histórias, uma que chama Maria, que é um contexto mais urbano, e a outra que se chama Ana Heriponã, que é na língua tucano, significa coração de Ana, que é para as mulheres da cultura tradicional, né? Então é uma mulher que quer tornar-se curandeira, mas aí os pajé, os outros curandeiros não querem aceitar uma mulher curandeira, nem, né? Então eles aprisionam o coração dela. Então eu quis fazer essas 2 linhas, né, para dividir um pouco da experiência do que é a mulher dentro da cultura tradicional para as mulheres, em homenagem às mulheres da cultura tradicional do Rio Negro, que são maravilhosas, que eu aprendo muito com elas. E também trago Maria, que é já uma perspectiva urbana das minhas experiências urbanas. Para sair, a gente tem muito tabu com o corpo e com o sexo, então traz um pouco disso, de tentar simplificar um pouco mais, né? A gente tem muitos tabus em relação a isso, a gente sempre está colocando alguma coisa que é difícil você chegar com a pessoa e falar com ela, por exemplo, sobre o sexo, né? Sim. Porque a gente tem esses imitadores, muitos imitadores sociais por ser mulher, né? Então eu coloco um pouco das minhas experiências na história e também de outras pessoas que eu conheço, né? Então eu acho que vai ajudar muita gente, assim. Perfeito. Beth, como é que está sendo a receptividade do teu livro, desse teu primeiro filho? A melhor parte, sabe qual foi? De receber o carinho dos parentes. Perfeito. Né? Então recebi muitas mensagens, muito mesmo, assim. E eu tô amando esse contato com pessoas, com os parentes que eu não tenho contato, tipo, de outro estado, de outra etnia, que fala outra língua, então eles têm curiosidade sobre várias coisas, né? Recebi também de vários, de pessoas que não são da cultura tradicional, que leram o livro, então eles estão me mandando as suas percepções, né? O que eles acharam, os seus depoimentos. Então essa parte está sendo muito legal, né? Eu acho que uma das melhores partes da arte é você trocar com as pessoas e saber que de alguma forma você tocou aquela pessoa, né? Então eu acho que a melhor parte está sendo essa troca com os parentes mesmo, né? Deles falando, e sobre o que você está escrevendo, o que é isso, né? Sobre a língua e tudo. Então está sendo muito legal. Maravilha. Agora, Beth, fala onde é que o leitor do Literatura da Gente, né, vai encontrar as suas obras? Então, por enquanto, aqui na Galeria Amazônica, né, vendendo, e ali na Banca do Largo também, por enquanto,
né? A gente tem algumas propostas, mas ainda não se concretizaram. E eu também estou vendendo, estou enviando para as pessoas. Né? O preço do livro o livro custa R$30, né? Em todos os lugares, eu estou vendendo 30, então a galeria também, o Largo também. Gente, confira, essa obra é maravilhosa, eu tive a oportunidade de ler, né? Não li na íntegra, mas eu li uns contos, é maravilhoso, é uma literatura assim maravilhosa, acho que vale a pena a gente conhecer, né? A literatura indígena, a cultura indígena, você só vai se fortalecer, engrandecer o teu espírito, o teu conhecimento, tá bom? Confiram essa obra da Beth Moraes e corrija só esse nome aqui, Yandeanga. Não, Yandeanga. Yandeanga, muito obrigada, Beth. Contos do Rio Negro, tá? E você poderia fechar aí a nossa entrevista com uma leitura? Você escolha, ficar a seu critério, escolha aí um fragmento. Tá. A gente já estamos caminhando para o final. Para onde vão as nossas memórias? Memórias de Beth Moraes. Eu sempre fui muito essa coisa de sentir, que às vezes até me faltava o ar. Minha avó fala que eu já nasci assim, tenho que aprender a ouvir e seguir. Mas é claro, sempre me colocando no lugar do outro. Voar não é coisa simples para quem ainda está aprendendo a caminhar. Mas eu estava sempre voando. Tanto que às vezes até esquecia que era a gente. Maravilhoso. Beth, muito obrigado pela sua participação, sua entrevista maravilhosa no nosso programa. A equipe agradece, eu agradeço. Eu que agradeço, As suas considerações finais, tá bom? Te convido para ir na minha casa, por favor, João Gabriel, conhecer um pouco de tudo isso que eu estou te falando, né? Sentir essa energia. Com o maior prazer, vou passar as férias lá. Perto da... É uma ilha. Da ilha, né? Ali perto daquela montanha que você falou? A gente tem um visual da Bela Adormecida, assim, na lateral. Ai, que lindo, maravilhoso. Pode contar com a minha presença, Beth? Vou cobrar, gente, todo mundo tá aí ouvindo. Então ficamos por aqui, tá? Com o nosso programa Literatura da Gente. Lembrando que sempre aos domingos, a partir das 10 da manhã, você vai lá no nosso canal, lá no YouTube. Se inscrevam, gente, se inscrevam, comentem, deem aquele like assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Um beijo da Márcia Tomé.